Eu e o Osmar fizemos aqui em São Paulo a fase de ouro do rádio. O Neymar, se fosse visto só pelo futebol de hoje, o Neymar seria uma tragédia. O futebol brasileiro está muito ruim, muito ruim. Sabe o que eu acho? Veja bem, locutor bom tem. Tem alguns, só que existe uma diferença enorme. O Osmar Santos, o Fiore, para falar desse. Nós começamos a irradiar futebol com 16, 17 anos, 20 anos a gente já estava arrebentando por aí. Eu falo para todo mundo, bem honestamente, sem nenhum... Porque eu não acho que eu seja o maior. Eu sempre digo para todo mundo, quando perguntam se eu acho. Eu não acho. Eu acho que eu sou muito bom. E acho que não é muito fácil ter a dedicação que eu tenho e fazer o que eu faço. Mas não me compare e não me acho melhor que ninguém. Eu acho que tem gosto para tudo. Tem gente que irradia de um jeito, eu de outro. Está tudo certo. Mas eu falo isso com toda honestidade. A garra que eu tenho, a vontade que eu tenho, saber aceitar crítica como eu soube, enfrentar tudo isso do dia a dia que a gente enfrenta, ir cedo para o estádio, irradiar, voltar para casa e tudo, não vai ser fácil achar igual, não. Isso eu garanto para você. Agora, tecnicamente, artisticamente, o cara chegar lá e irradiar, pode ter gente melhor que eu. A vida tem uns segredos. Você conhece, eu conheço, um monte de jogador. Você tinha 2 no juvenil, cansamos de ver a história. Não, o bom é aquele lá, o outro é pior que ele. Aí aquele que é pior que ele virou um super craque e ele não virou nada. Porque tem a noite, tem farra, tem festa, tem tudo isso que desloca o foco da pessoa. E alguns fazem isso, outros não têm tanta vontade, não têm tanto interesse. Então tem muito disso. Então, honestamente, para fazer o que eu faço, para irradiar do jeito que eu irradio, não vai ter não. Digo isso como e pode achar, o cara pode falar que máscara, não é nada disso. É uma coisa de sinceridade. Até essa minha sinceridade é diferente da dos outros. Porque eu vou falar para você que eu sou ruim? Não posso falar. Primeiro que eu não quero falar, né? bem honestamente. Segundo, que eu tenho consciência do que eu faço. E eu faço conscientemente isso que eu faço. Então, é mais ou menos isso. Agora, tem, tecnicamente, bons locutores. A Copa do Mundo de 2002 foi super importante para mim e para o rádio. Eu era recente na Bandeirante, tinha chegado lá, aí vem aquelas notícias que o jornal aí, ele faz um carnaval danado, que eu ganhava milhões, que era isso, que era aquilo, aquele negócio todo. Mas ninguém fala do trabalho, do que você faz, do que você leva de dinheiro, do que você promove na rádio. Nós levamos uma equipe enorme para a Copa do Mundo no Japão e Coreia que não ia, se eu não tivesse ido para Bandeirantes. Não tinha dinheiro para ir. E a gente vendeu tudo e fez isso. Aí eles põem que eu ganhava uma fortuna. Só que eles não põem que a minha fortuna era dividida com outros companheiros que eu levei para a Copa do Mundo. E aí aconteceu uma coisa. Copa do Mundo de madrugada aqui no Brasil. Muita gente gosta de futebol, mas nem tanto para ficar sem dormir para ver o jogo. E outra coisa, o brasileiro gosta muito de ver o jogo superficialmente. Ele não fica vendo igual nós somos fanáticos, somos diferentes. Aí tinha as transmissões da televisão. Aí o que o cara fazia? Famoso churrasco com cerveja, que tem a vida inteira e tem ainda. Aí o cara começava a ouvir, mas era 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, dormia. Com a família inteira, dormia com o rádio ligado. Então, estava uma puta audiência, enorme audiência. Nós tivemos retornos incríveis. E a gente tinha 10 anunciantes e só anunciante bala. Eu até falo para os caras, acho que até hoje não voltaram para o rádio tanto de dinheiro que gastaram com a gente naquele tempo. Você sabe o que eu falo? Bem honestamente, sem nenhuma falsidade ideológica nenhuma, eu e o Osmar fizemos aqui em São Paulo a fase de ouro do rádio. A nossa competição, a nossa condição profissional, as nossas transmissões, elas eram diferentes, bem diferentes do que passou pelo rádio. Teve muito locutor bom que passou, mas não do mesmo jeito, até porque nós tivemos uma coisa contra nós.
O Osmar ainda participou um pouco, mas eu não. A televisão, porque você não vai competir. Como é que você vai competir com a televisão? Você e aquele aparato todo da televisão. E a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, manter uma briga saudável entre Globo e Jovem Pan, e Jovem Pan ficou forte pra caramba, foi uma grande fase, uma fase de ouro da Jovem Pan, que tinha um grande jornalismo e não tinha um grande esporte. Então, isso que nós fizemos foi muito bom para o rádio. Arrumamos novas pessoas, novos repórteres, fizemos algumas pessoas que são sucesso hoje ainda na televisão, como Fausto Silva, por exemplo. A gente que fez esse pessoal todo, deu uma mão para esses caras, uma empurrada nesses caras todos, e porque a gente, além do locutor, tanto eu quanto o Osmar, nós éramos pessoas dinâmicas, criativas, e que fomos fazendo coisas para o rádio. E isso criou esse benefício para muitas pessoas. Era muito bom quando tinha competição entre nós. Uma vez teve um jogo decisivo do campeonato, ou paulista ou brasileiro, que a Folha fez uma reportagem e botando competição entre os locutores. E tem guardado os jornais, eu nem sei onde estão, mas tem aí. Pan com José Silvério bate Globo por 3-1. Aí isso rendeu aumento de salário para mim, né? E eu mostrava para o Osmar e falou, oh, você me deu mais um aumento aqui. E a gente tirava essa, brincava, e falou, pô, não está dando para segurar você. Aí ele ainda brincou comigo, a única maneira que eu tenho de te segurar é levar você para a Globo também. Aí já teve mais um aumento, né? Então, era uma coisa assim. Eu cheguei num ponto que eu ganhava um super salário. E se você perguntou se eu tenho saudade disso, porque hoje nós estamos numa vaca magra danada, viu? Você chegou a ter a oportunidade de ir para a Globo com ele? Cheguei. Aliás, eu vivi pedindo desculpa para ele. Eu dei uma trairagem com ele. Eu acertei com a Globo para ir para a Globo junto com ele. Que ano? Quando ele foi, em 77. Só que não deu para segurar por causa de dinheiro, bem honestamente. A PAN me deu um salário. Então, a gente não pode jogar fora, né? Tudo. Aí eu expliquei para ele e tal, no começo ele não entendeu nada, depois o tempo passou e tudo se encaixou. E eu sempre agradeci muito a ele, porque realmente o Osmar me ajudou muito. E quando você entrou na Jovem Pan, estava o Osmar... O Osmar era o chefe da equipe, o Osmar explodindo em São Paulo, todo mundo curtindo, aquele negócio todo, e o Joséval era o segundo locutor. E o Joséval, eu vim para o lugar do Joséval, que queria parar de ser locutor esportivo. Aí a Jovem Pan me trouxe, o Edemar Anduzek, que era o terceiro, passou para segundo, e eu entrei como terceiro. Eu estreiei na Jovem Pan num jogo, olha a ironia, Corinthians e Sport do Recife, os dois times eliminados do Campeonato Brasileiro. O jogo era no Palestra Itália, com chuva, e com muita chuva em São Paulo. O cara falou, você vai irradiar esse jogo. Ótimo, né? Aí o Vital Batalha era o comentarista, o repórter era o Carlos Eduardo Leite, que era da TV, que era da Jovem Pan e da TV Cultura. Dudu. O Dudu. E eu fui narrar esse jogo. Com chuva, 0-0. O Palestra Itália não tinha, acho que só tinha eu no Palestra Itália, né? Brincadeira, tinha uma meia dúzia de torcedor, tinha o Vital Batalha, que estava do meu lado, e o Dudu, que estava lá embaixo no campo, né? E as outras rádios, claro. E aí eu narrei, né? E foi o primeiro jogo meu na Jovem Pan. No dia seguinte eu passei na Jovem Pan, para saber, e agora, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como é que vai ficar e tal. O dono da Jovem Pan, o seu Tuta, que está aí vivo até hoje, chegou para ele e falou, olha, você foi o melhor locutor que já estreou na minha rádio até hoje. Ninguém irradiou um jogo no primeiro com tanta tranquilidade como você. Você já está tudo certo, só passar ali
no departamento pessoal, tá ali na frente, assim, assim. E o Osmar Santos, como que ele te abraçou? O Osmar me recebeu muito bem, foi muito legal. E aí, pouco tempo depois, eu passei para segundo locutor. O Osmar sempre falava, puxa, nós dois vamos fazer uma dupla que vamos arrebentar aqui em São Paulo. Aí, foi assim, e realmente foi muito legal. Eu cheguei lá na Jovem Pan, se não me engano, era um sábado à tarde, para irradiar esse jogo que ia fazer um tubo, porque não dava tempo, teve qualquer outra coisa que eu não me lembro bem para encaixar. E aí o Carbone, que era o chefe da equipe da Jovem Pan, me chamou e falou, olha, tem um pepino aí, o Osmar Santos está internado quase morrendo. E ele sabia que eu era muito amigo do Osmar. Aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei com medo. E aí fui narrar o jogo do Brasil, porque não tinha outra alternativa. Narrei, mas eu avisei para ele, se o Osmar morrer antes do jogo começar, eu não vou narrar, não tenho condição nenhuma. Aí o Osmar não morreu, né? Graças a Deus. Aí eu narrei esse jogo. E foi um divisor de águas também na minha vida, que você começa a aprender muita coisa na vida, né? E narrei esse jogo, eu era muito amigo do Osmar. E agora que a gente nem se encontra mais, né? Ele tem limitações, então isso é difícil. Mas foi desse jeito, e eu senti muito a falta dele, porque era muito bom no tempo que ele era o locutor da Globo e eu da Jovem Pan. A gente ganhava aumento todo mês, porque era uma guerra boa. E depois acabou a concorrência, eu fiquei meio sem concorrente, ficou tão ruim, viu? Ele é um super sucesso. Talvez tenha sido o cara da televisão de maior sucesso no Brasil nesses anos todos. Quando eu digo sucesso, você junta até pelo salário que ele tem, que todo mundo diz, que eu não sei se é verdade. Eu só falei com o Fausto Silva uma vez na minha vida, depois que nós deixamos de trabalhar juntos. Quer dizer, depois que deixamos de trabalhar juntos, não, depois que ele fez a televisão, porque quando ele parou de trabalhar comigo, eu encontrei muitas vezes com ele, que a gente se encontrava por aí. Então, nunca mais vi o Fausto, não sei se é verdade tudo que as pessoas falam dele, não tenho mais nenhum tipo de amizade com ele. Ele para lá e eu para cá, também não tem nada contra, não teve discussão, não tem briga, não tem nada, só que a vida separou, cada um pegou seu caminho. Mas ele era chato fazer jogo com ele? Tem que ter essa sintonia, né? Repórter com narrador, não tem? Eu sempre tive eu nunca achei o Fausto muito firme, sabe? Isso, bem honestamente. Ele falava uma coisa aqui, outra ali, eu não achava interessante isso, não. Mas também não tem nada contra, é problema dele, ele que é assim. Um repórter precisa ter o quê para trabalhar com José Silvério? Ou precisou, como que é? Veja bem, hoje é tudo diferente, né? Eu hoje sou mais velho, muito mais cordato, muito mais tranquilo, não tenho algumas coisas que eu tinha antigamente. Algumas vezes era culpa minha, mas nem sempre também era culpa minha. Tinha repórter que achava que tinha direito de avacalhar a transmissão, e eu falava para todo mundo, na minha transmissão, você não vai avacalhar não, você pode ficar quietinho lá, eu não posso te mandar embora, porque eu não sou o dono da rádio, mas eu não te chamo. Sabe? E eu tenho peito para fazer a transmissão sozinho. Então, tem isso. Eu acho que hoje é tudo diferente, os repórteres são mais... Hoje eu acho, é engraçado, as pessoas ficam, o tempo áureo do rádio. O rádio teve realmente um tempo muito bom naquele lá, mas eu acho que hoje os profissionais, que não têm tanta qualidade quanto alguns desses aí, mas eles são mais sérios hoje. Hoje eles sabem que o emprego é pequeno e que tem que trabalhar seriamente, não pode brincar, não. Então hoje é para valer. Hoje a competição é muito grande. Tanto que você vê por aí, você conhece bem, sabe disso, o tanto de repórter, de locutor, de comentarista que está desempregado. Eu fiquei conhecendo o Ronaldo porque eu narrei um gol dele na Vila Belmiro, jogando pelo Corinthians, que a bola sobrou. Então ele fala daquele gol para mim. Aí eu falo, você já ouviu da Copa do Mundo? Aí ele... Falar, eu fui ouvir depois e tal. Então, essas coisas do jogador. Por exemplo, há pouco tempo encontrei o Neymar, que eu não conheço pessoalmente, mas os dois caras que trabalham para ele foram lá dar um recado dele para mim, do gol que eu narrei dele contra o Flamengo, lá na Vila Belmiro.
Ele falou que ouve aquele gol quase todo dia, porque aquele gol anima ele a fazer outros. Então, essas coisas marcam a vida da gente, porque, vamos ser sinceros, você fala assim, mas você está lá. Estou lá fazendo minha obrigação, ganhando meu dinheiro, cuidando da minha vida, mas uma lustradinha no ego faz bem, né? Não tem como você escapar disso, fugir disso. Você não é tão puro, tão bonzinho assim para não aceitar elogios, né? Né? Lógico, lógico. Você quer que as pessoas falem bem de você? Você quer que falem mal, que eu não sei irradiar, que eu sou uma porcaria? Não, né? Desses golaços, por exemplo, teve o do Alex contra o São Paulo. Do Alex, aquilo é uma loucura. Que virou um outdoor na frente do CT do São Paulo com a torcida do Palmeiras. Então, tem isso, tem essas coisas todas. E aquilo ali foi uma loucura. Você encontra com o Alex, por exemplo, né? Você pergunta para ele, e aquele gol? Ele fala, nada, aquele gol foi nada disso, o Silvério que fez aquele gol. Sabe, essas coisas são muito importantes. Não adianta, eu sou muito sincero. É óbvio que isso dá um lustro no seu ego, que você fica feliz, que você traz aquilo para você, mas eu estou lá para isso. Mas, poxa vida, é muito bom quando você faz bem feito. Qualquer coisa que você faz com profissionalismo e faz bem feito e tem essa repercussão toda, isso só te ajuda. A vida fica mais doce, mais gostosa. Acho que o Neymar ficou rico muito rápido. Tem um pai complicadíssimo, que vive às custas dele, sabe? Isso é muito ruim para ele, ruim para o pai dele. E as farras, né? Farra é bom, mas tem que ficar meio escondida e tem que ser mais discreta. Você não pode só fazer farra, tem que ser responsável também. E o Neymar joga na Europa. Na Europa é diferente daqui, não dá para ficar jogando uma vez por semana e fazer o que ele fez. O Neymar perdeu, na minha opinião, perdeu a passada. E o cara, quando tem que retomar uma passada, tem problemas. É difícil, não é fácil não, porque você tem que reciclar a sua vida inteira. Você tem, Neymar, tem que deixar todas as farras e ficar sério para tentar se recuperar. Senão, não vai se recuperar. Você vê que ele não tem aparecido em nada mais no futebol europeu. Está num campeonato francês que não significa absolutamente nada. As pessoas no Brasil não acompanham futebol como a gente, que é profissional disso. O futebol francês nunca significou nada. A seleção francesa, sim, sempre tem bom jogador, porque você pega 15 jogadores e faz uma seleção. A França tem 15 jogadores, 5, 20. Não tem um futebol, um jogador igual tem no Brasil. A França nunca foi nada no futebol mundial. Hoje tem o campeonato, tem o Paris Saint-Germain, que começou a fazer dinheiro, antes nem existia o Paris Saint-Germain, porque aqueles árabes foram lá por falta de onde gastar dinheiro, que eles não podem fazer um monte de coisa, foram gastar dinheiro no Paris Saint-Germain. Então, isso daí é que faz o futebol brasileiro também cair. E o Neymar, sem nenhuma dúvida, não está jogando nada. O Neymar, se fosse visto só pelo futebol de hoje, o Neymar seria uma tragédia. E outra coisa, 2 Copas do Mundo recentes, no Brasil, e coisa não jogou nada. Nada. Muito meia boca. O meu chefe, o UOL, né? Bruno Douro, tem que falar Quem? o nome. Bruno Douro, aí você já vai dar o recado para ele aqui. Tá. Aí ele, fala pro Silvério, às vezes eu estou ouvindo ele, eu acho que ele já está cansado. Ele dá bronca no ar, sabe aquele... Ele já está meio chato de reclamar, mas ele gosta de você. Está entendendo, né? Tô, claro. Cansou, está cansando, você acha que já está cansando? Se Olha, você quer falar sobre isso, se não quiser também... Não, eu posso responder a pergunta. O cretino é aquele que não sabe responder a pergunta que lhe é feita. Eu respondo qualquer pergunta do meu jeito. Eu acho o seguinte, tem algumas coisas que são verdadeiras dessa resposta dele. Mas se ele me ouvir no momento atual, ele muda essa opinião. Porque eu estou irradiando com a mesma vontade do meu tempo de menino. Com a mesma garra, com a mesma raça, com a mesma vontade e até melhor, porque eu estou mais equilibrado e mais coisa. Alguns períodos ruins a gente passa, porque todo mundo passa. E não tem explicação.
tem só uma coisa que me incomoda hoje. O futebol brasileiro está muito ruim, muito ruim. E eu não quero mentir. Eu minto um pouquinho só. Eu não quero mentir muito, sabe que está uma beleza. Pô, o jogador hoje, ele não dá um passe de 3 metros. Você vê aí jogador badalado, jogador que faz isso, faz aquilo, e não consegue dar um passe de 3 metros, ele erra um passe, ele 2, 3 vezes ele não consegue. Por exemplo, nós citamos aqui os gols do Ronaldo, o gol do Neymar na Vila Belmiro contra o Flamengo, o gol do Alex, os gols da Copa do Mundo. Você não vê hoje gol assim. Então você está lá irradiando. Você tem que fazer o melhor que você pode. Mas eu tenho uma tese. O jornalista não faz o jogo. O jornalista transmite o jogo e escreve sobre o jogo. Você não pode pegar o UOL, a Folha, a Rádio Bandeirantes e fazer um jogo. Você não faz jogo. O jogo é aquilo, você transmite o jogo. Tanto que o nome da gente é locutor, você irradia o jogo. Então você irradia aquilo que você está vendo. As pessoas estão acostumadas com você enfeitar o jogo, porque a gente enfeita o jogo, a gente não inventa o jogo. Esses agora não estão dando nem para enfeitar. Então, se você for enfeitar muito, você vai cair no ridículo. E eu não quero encerrar minha carreira no ridículo. Sabe, você pega a seleção brasileira, pô, Brasil e Bélgica, na Copa do Mundo lá da Rússia, eu fiquei com nojo. Aí depois eu fui ver, você vê o lance, aquele pezinho para trás que o Marcelo esticou no chute do belga, que fez um gol contra nós lá, aquilo ali é uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol mundial. E vocês concordam? Aí, então, a gente fala isso, porque eu tenho uma diferença da pessoa que está me ouvindo, da pessoa que escreve sobre futebol, que fala de futebol, mas não está lá na hora narrando, porque você também está torcendo. Você acha, por exemplo, estou irradiando Brasil e Bélgica na Copa do Mundo, torcendo para o Brasil passar. Eu sou um torcedor também. Eu não sou só o locutor naquele momento. E eu consigo ainda ser um pouco mais frio do que deveria. E eu não fico com aquela euforia, com aquele fanatismo mentiroso. E narra o jogo. Aí você vê o Brasil perder para a Bélgica. Aí você fala, mas o time da Bélgica estava bom? Não estava nada de bom. É um time razoável apenas. E o Brasil perde daquele jeito que perdeu. Então, sabe, essas coisas aí me deixa com a obrigação de ser um pouco mais verdadeiro. Não dá para ser inteiramente verdadeiro hoje, mas também não dá para inventar. Você não pode inventar. Eu sempre falei isso, eu sempre defendi o narrador de futebol, que a vida inteira a gente carregou aquela pecha. Eles não narram, eles inventam o jogo. Não é verdade, eu nunca inventei nada. Eu sempre valorizei o espetáculo. E eu faço isso mesmo. Esses dias eu vi um jogo, olha que coisa incrível, era meia-noite mais ou menos, decisão do Campeonato Mexicano. Estava passando, eu nem sei qual decisão que era, se era segundo turno, terceiro turno, se era o torneio final. O primeiro jogo eu vi, porque eram 2, o segundo eu não vi. Até o México está jogando melhor que nós, porra. Futebol bonito, corrido, o Estádio Azteca absolutamente lotado, festa, o mexicano faz festa melhor que nós. Aquela festa no estádio lá, eu falei, nossa, que beleza, que vontade de estar narrando um jogo desse. Sabe, até isso você fica reclamando, você tem vontade de fazer. Aqui você pega, essa semana, por exemplo, Palmeiras e coisa, e aqui no Brasil está com uma mania de, por exemplo, vou poupar meu time. Vou tirar o fulano, tirar o assim. Nós não temos nenhum time. Como é que tem 2? Para poupar assim, como eles falam, eu fico até irritado com isso. Pô, nós não temos nenhum time brasileiro, tem hoje um bom time. Como é que ele tem time para como é que faz para poupar? Não tem, e aí fica com essa frescura. Você vê hoje aí, os dirigentes dos clubes, todos eles vivem às custas dos clubes. São raríssimos aqueles que não vivem. Antigamente o futebol brasileiro era mais humilde, mais simples, o dirigente era mais rico e punha dinheiro no time. Hoje ele tira dinheiro do time. Sabe? Então essas coisas é que me deixam irritado.
e que me deixam, às vezes, triste quando eu estou narrando. Então, dá explicação para ele lá que não estou desmotivado, não estou sem vontade, não estou com problema na rádio, não estou com problema nenhum. O problema meu é com o futebol, que está muito ruim, muito ruim. E eu vejo os caras aqui falando do futebol, porque na Europa está assim. Também não está nada do outro mundo. Isso aí foi um dia dramático da minha vida. Eu só não morri porque não estava na hora mesmo. Olha, era um sábado, eu acordei sangrando. Aí fui ao médico, lá no centro de imprensa de Buenos Aires. O médico falou, tem que internar, tá? Com a úlcera que explodiu aí. E aí fez o exame, falei, mas eu não posso, tem que irradiar amanhã. Não tinha nenhum locutor, porque os outros tinham vindo embora. Aí eu fui narrar. Aí fizemos, eu e Vanderlei, um monte, irradiei com uma santinha na mão, com pano, para estancar um pouco do sangramento. Sangrou. Aí, tem umas coincidências na vida, é muito engraçado. Aí conseguiram arrumar um voo, domingo, depois do jogo, acho que eram 11 horas da noite, de Buenos Aires para São Paulo. Aí quando eu chego no avião, entro no avião, aí me levaram para o lugar que estava reservado para mim. Foi muito estranho. Aí foram me conduzindo até lá. Quando eu cheguei, quem estava sentado no banco, no canto de lá, o Pelé. Aí eu sentei do lado dele lá e ele, mas o que você tem que você está tão desse jeito? Eu falei, estou morrendo. E ele dormiu logo e eu fiquei lá sofrendo pra caramba e tal. Cheguei em São Paulo, o Marcelo, que é filho do seu Tuto, estava carregando minha mala. Minha mulher falou, mas o diretor carregando a mala dele, tem alguma coisa errada aí. Eu estava pálido, quase morrendo. Aí já me cataram dali, já me levaram para o hospital. O médico falou, se você demorasse 15 minutos para chegar aqui, você ia morrer. Você não tem sangue nenhum no corpo, você está desfalecido. Aí foi direto para, como é que fala? Sangue, colocar sangue. Nem é transfusão, é para colocar sangue no meu corpo. Aí no dia seguinte o médico foi lá, examinou e falou, você se recuperou, porque não tinha nada, você era sem sangue, mas você está com uma úlcera enorme, vai ter que tratar dela, mas você não precisa ficar no hospital, porque eu não posso te operar agora. Do jeito que você está aí, você não aguenta uma operação de úlcera. Aí eu fiquei um tempo, depois eu operei a úlcera e sarou. Teve também aquela história de que você salvou o estádio do Morumbi, da tremedeira? Verdade, esse é um fato verídico. Eu ia irradiar no Morumbi, a história é complicada. Na época do frio, levava a blusa, tinha um ganchinho assim na cabine, você começa a irradiar, você tira. Não tem jeito, não dá para irradiar de blusa o tempo inteiro, é muito raro o frio que aguenta uma narração. Aí você pendurava a jaquetinha ali e começou a balançar. Ela fazia assim. Falou, mas por que ela está balançando? Não está ventando aqui dentro? Aí eu comecei a pesquisar e descobri isso. E tinha um copo d'água. Copinho d'água, sabe esse copinho plástico que sempre tem um perto de mim na cabine? A água balançava assim, como se estivesse fazendo uma ondinha. Aí eu falei, puxa, isso aqui está errado, não está certo. 2, 3 vezes. Aí eu falei no ar. Aí a TV Cultura foi fazer uma matéria comigo sobre isso. Por que eu estava falando que o Morumbi balança? Aí ele falava que o Morumbi está balançando. Aí ele foi, falei, pode ver. Aí a TV Cultura gravou a entrevista comigo e mostrou o copinho. E a imagem do copinho, e a água fazia assim, estava ficando forte pra caramba. Aí eu falei, os caras do São Paulo ficaram pé da vida comigo, me xingaram, me ofenderam e tal, mas mandaram aquele Falcão Bauer fazer uma medida na intensidade desse balançar
das cabines do Morumbi. Era um absurdo. Ele ficou lá atrás e tentou esconder de mim. Eu falei, não, agora você veio aqui na minha cabine, eu deixei. Agora você tem que me dar um depoimento. Eu quero ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque eu preciso parar ou continuar. Aí ele mostrou, falou, tá feia a coisa. Quando começaram a fazer a recuperação do Morumbi, que foi uma obra longa, descobriram que realmente ele estava caindo. E um pouco antes disso, uma parte da... Como é que chama aquele negócio em cima da arquibancada lá, atrás das cabines de rádio? Marquise. A Marquise caiu na hora que eu estava chegando. Marquise, caiu na minha frente, assim. Eu estava chegando na cabine para uma transmissão lá, caiu a Marquise. Eu fiz a festa, né? Aí os caras se convenceram de que eu estava certo, me pediram desculpa. E aí pararam, fecharam o Morumbi. Aí o Milton Neves, que sabe que é verdade tudo que eu fiz, que é uma história mais longa, o Milton Neves começou a falar que eu salvei o Morumbi. E se você quiser fazer e saber a verdade, eu salvei mesmo, porque ele ia cair a qualquer hora. Uma parte, né, lógico, não é tão dramático assim não, mas ia cair. Eu não fui porque eu não quis. Eu tive TV Manchete, eu tenho sorte, né? A TV Manchete, eu fiz a Olimpíada de Atlanta, na TV Manchete, né? Que o futebol foi em Miami. Eu fiz a Olimpíada, essa Olimpíada, que o time de Camarões, né? Camarões foi campeão olímpico, ganhou a medalha. Eu fiz essa Olimpíada, foi um sucesso. No Rio de Janeiro deu Ibope alto, São Paulo deu Ibope alto. Manchete quis me contratar, fez tudo para contratar com um salário que era o dobro do que eu ganhava no rádio, tudo bem. Mas aí eu falei para Manchete, o que aconteceu pouco depois? Manchete fechou. Então eu fiz certo, eu não podia ir para um lugar, eu estava desempregado até hoje. Não quis ir. Teve mais uma, qual? ESPN. Eu fiz a inauguração da ESPN com a Copa do Mundo de 70, narrando o tape, que a ESPN comprou para inaugurar a estação, que mudou de nome, né? Era a TVA, virou ESPN, e a primeira coisa da ESPN foi a Copa do Mundo de 70, que ela comprou nos Estados Unidos e que o Brasil não tinha o tape completo daqueles 6 jogos, porque tinha pegado em fogo em algum lugar aqui e acabou. Acabou a Copa do Mundo, o Trajano está aí vivo. Me perguntou quanto eu queria para ir, estava falando, não quero nada, deixa eu ficar quietinho lá na Jovem Pan e está tudo certo. Foi isso. Teve mais o quê? Teve mais uma na televisão, mas não me apeteceu mesmo, juro. Eu não, sabe, TV para mim, no Brasil, eu trabalho numa rede, pode até as pessoas não concordarem comigo e me xingarem por isso. Mas TV no Brasil é a Globo, não tem outra. Você vê a Bandeirantes, ela vai, fecha, vai, faz, volta, tal. Não fixa. As outras todas tentaram, não conseguiram. A Bandeirantes teve uma fase boa, mas era com o Luciano, que era o locutor principal. E o Luciano cansou de falar para mim, o dia que você for para a televisão, você vai ser o maior de todos. Eu falei, não, que isso, tem você, tem o Galvão, tem gente boa, Pambu aí. Eu falei, não, mas você é melhor que nós, dispara. Eu falei, não, de jeito nenhum, não tem espaço para mim. Então, é uma coisa assim, bem honestamente, não teve um espaço que me fascinasse na televisão. O rádio me fascina mais porque eu fiz o meu espaço no rádio. Eu trabalhei aqui em São Paulo em 2 das principais emissoras, fiz a minha vida. Eu não sou uma pessoa muito egoísta em nada, eu não tenho pretensão de ser milionário, eu sou um locutor que precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Não sou milionário, não sou nada, mas estou muito feliz. A minha vida deu certo pra caramba. Tudo na minha vida deu certo. Vida pessoal, vida profissional. Por que eu ia mexer em televisão, arrumar confusão? Porque, pelo que consta aí, televisão é muito de vaidade, tem uma guerrinha danada entre eles. Então, eu não estou para guerrear com ninguém. Eu sou fraco. Se eu for numa guerra, eu perco fácil. Minha mãe estava doente já tinha algum tempo. E eu brincava com ela, não morre. Domingo não, mãe, por favor, deixa eu narrar. Quando tiver que narrar, vou fazer uma homenagem para a senhora, morre segunda-feira. E eu estava em Lavras, a minha mãe estava morando em Lavras,
E eu voltei para narrar no sábado e no domingo, 2 clássicos que a Jovem Pan me escalou. No sábado, a minha mãe morreu enquanto eu estava narrando. E aí não fiz o clássico de domingo. A minha mãe, eu só fiquei sabendo, quando eu vim, ela estava muito ruim. Eu só fiquei sabendo que ela morreu depois do jogo, do jogo de sábado. Aí eu não narrei no domingo e fui embora. E a gente, na vida, sofre muito por ser forte. E você tem que ser forte. Se você for fraco, aí você não tem nem a chance de fazer o jogo no dia que sua mãe morre, que você morre antes dela, profissionalmente falando. Tem essas coisas todas. Eu sou um chorão. Eu fico emocionado com tudo. Nasce filho, filho forma, neto forma, faz aquilo, eu choro. Choro sozinho, choro de público, não tenho nenhuma vergonha de chorar. E precisou, chora, deu vontade, porque chorar é uma coisa tão estranha. Você não programa que vai chorar, né? Fala, não, hoje eu vou chorar. Não é assim. Hoje eu vou rir, hoje eu vou chorar. Não, você chora. Já chorei irradiando por gols que eu narrei e despistei muito bem, sabe? Tem umas coisas na vida complicadas. Eu sou um ser humano muito sensível, eu sou meio maluco, eu às vezes brigo por coisas imbecis, mas eu sou muito sensível. Eu tenho muita pena das pessoas, eu vejo esse país nosso desse jeito que está aí, com milhões de pessoas passando fome, porque a gente fala que tem isso, tem aquilo, mas tem muito mais que passa fome no Brasil. Você vai no centro de São Paulo hoje, você passa lá, você chora, eu choro. Eu vejo isso, e aí você vê ao mesmo tempo, como aconteceu agora recentemente no centro de São Paulo, uma moça que tomou um tiro, todo mundo ficou com pena, de repente ela era uma grande bandida. Então, você vê tudo isso, você hoje não sabe mais o que é o Brasil, você não sabe mais. Se você está conversando com uma pessoa boa, você vê na rua, você tem dó, você vai dar esmola, você é assaltado, sabe? Isso é muito triste. Quando eu vim para a Jovem Pan, eu narrava do mesmo jeito que eu narro hoje, com mudanças pequenas e tal. Mas a minha transmissão era mais séria. E aí o Tutinha, que hoje é o diretor da Jovem, falou, você narra para burro, mas você tem hora que você é muito sério. E você precisa dar uma valorizada em você mesmo. Ele falou, tudo na sua transmissão é perfeito, menos você valorizar o seu trabalho, isso é muito discreto. E você vai passar a vida inteira, ninguém nem vai saber que você foi locutor, porque você não fala nada. Então, capricha. Aí ele criou o gol, 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 porque eu falava, né, correu, bateu, é gol, e já emendava gol, tal. Aí ele falou, vamos criar um gol, gol, gol aí para dar uma enfeitada, vai entrar uma musiquinha, e aí você ganha um fôlego para fazer o gol mais longo, mais maluco aí. E tem que fazer um pouco mais maluco o gol para marcar. E você tem que valorizar. Eu sempre falei, desde que eu comecei a narrar, para fora, né, entrou, limpou, bateu para fora. Mas eu falava para fora. Sim, bem tranquilamente. Aí ele falou, agora vamos acertar umas coisas de maluquice aqui na sua transmissão. Então você fala, para fora, bota a voz nisso aí. E você tem voz para isso, você tem pique para isso, você tem fôlego para isso. Então, aí eu criei esses exageros, que na verdade não tem nenhuma criação, não tem nenhuma criatividade. Tem gente que fala, ele criou, mas eu não criei nada. A única coisa que eu fiz foi dar esse tom de valorização. Algumas coisas que eu fiz, bem honestamente, eu cresci muito como locutor e aí eu senti firmeza. Sabe quando você sente firmeza em você mesmo? Falar, não, eu estou sobrando aqui, deixa eu fazer umas bobagens aqui. Aí tem esse negócio do me chuta, me chuta, me chuta, porque, sabe, um dia eu vi um gol assim, que a bola veio, o cara chegou e chutou. Eu falei, a bola estava pedindo, me chuta, me chuta, me chuta. Veio, chutou e fez o gol. Aí você vê, fala aquilo ali que não tem nenhuma lógica. Mas as pessoas comentam. Aí você vai, vou dar uma faturadinha nisso aqui. O aumento do gol, tudo isso faz parte dessas coisas assim meio malucas que você vai inventando. Não tem essa de Galvão Bueno ou Luciano do Vale, não. Os dois, né? Cabe perfeitamente os dois. O Luciano morreu mais cedo, foi para Bandeirantes, um tipo de televisão, e o
o Galvão ficou na Globo, talvez mais inteligente ficou na Globo, e ficou na televisão mais forte, que deteve os direitos de todas as transmissões, e ele pôde fazer tudo. A Bandeirantes sempre ficou naquela curva de faz, para, e quando ela fez de verdade, que fez muito bem feito, foi com o Luciano comandando. Ele era o chefe da equipe, o dono da equipe, e foi um sucesso também. Então, se os dois estivessem lutando hoje pela audiência, caberia os dois perfeitamente. São dois gênios, os dois foram perfeitos na transmissão da televisão. Aí você discute tecnicamente um ou outro, não tem como discutir isso, cada um no seu estilo, cada um no seu jeito. O Luciano foi muito sério naquela etapa, o Galvão foi mais sério na carreira durante o tempo todo, porque o Luciano às vezes ficava meio entusiasmado com a vida dele fora. Então, tudo isso faz diferença, muita diferença. Mas são dois monstros que jamais serão esquecidos na televisão. Bom, primeiro tem que dizer que eu amo muito a Dona Rosa também, é apaixonado por ela. Foi uma salvação na minha vida no momento que eu estava num buraco de viúvo. Não foi um ano, da minha mulher foram 10 anos. É que ninguém sabia. Ela teve uma doença chamada ELA, que não tem cura, e eu segurei a barra. Só que gastava uma fortuna por mês, porque tratamento é caríssimo, remédio caríssimo. Então, eu não podia parar de trabalhar. Eu tinha que ter força para trabalhar, para segurar a barra. E tinha que segurar a barra dela, porque a doença dela não tem como esconder, não é aquele negócio de falar assim, não, você tem uma doencinha assim, assim, não, ela sabia que ia morrer, estava tudo, sabe, tudo programado para ela enfrentar um período daquele, gastava uma fortuna por mês. Então, não tinha jeito, eu tinha que focar no cuidado com ela. Então, foi isso, e aí você arruma a força. Você arruma a força, Deus te dá força, eu acredito muito em Deus. Deus te dá força para tudo. E você vai em frente, segura a barra e vai. E ninguém acredita, porque você vê as pessoas, o médico chega, fala, vai morrer assim, tal. E todo mundo fala, não, Deus é que sabe. Tá, Deus é que sabe, é verdade. Mas o caminho dela não tinha outra saída. Então, eu cuidei dela. Trabalhei muito porque precisava de dinheiro para tratar dela, gastava uma fortuna por mês só para cuidar dela. Então, peguei em frente, vamos. Então, foi isso. Você chegou a narrar um jogo assim? Vários. Hoje pode ser o último dia dela, não sei. Não, cheguei a pensar nisso. Eu cancelei uma transmissão. Ela queria morar em Lavras para viver lá. Teve um jogo numa quarta-feira, Goiás e Palmeiras, no Pacaembu, pela Copa do Brasil, se não me engano, não vou esquecer desse jogo. E no domingo, eu tinha irradiado um jogo domingo, eu tinha feito um estúdio em Lavras, narrei algumas partidas de Lavras. No domingo eu narrei um jogo em Lavras e vim para São Paulo segunda de manhã, para fazer umas coisas minhas, ajeitar umas coisas da vida e voltar para lá na quinta, porque eu ia irradiar esse Palmeiras e Goiás no Pacaembu na quarta. E aí eu vim, e na segunda noite o médico lá de Lavras, que ficava lá com ela, ele ligou para mim e falou, olha, não vai passar essa semana não, eu tenho que voltar. Aí eu voltei uma terça de noite, no meio de uma chuva danada, daqui a Lavras, dirigindo com meu filho do meu lado, e na quinta ela morreu. Então foi isso aí que aconteceu. Aí tinha um jogo domingo que eu ia narrar, não narrei. O buraco de viúvo foi muito curto. Foram, acho que uns 3, 4 meses só. Eu vi a Rose e fiquei... Ela deu uma balançada na minha vida. Quando eu vi a Rose, lá em Lavras, né, eu nem sabia quem era. Aí um dia eu estava lá conversando, ela veio me cumprimentar, dar os pêsames. Aí eu fiquei conversando com ela, depois num outro dia eu estava conversando com ela, lá eu tinha uma casa perto da casa dela. A casa que eu morava, que eu vendi lá, que foi onde a minha mulher terminou, era perto da casa dela. Aí um dia eu estava lá conversando com a minha filha,
a minha filha falou comigo, aí pai, a minha filha chegou para fazer almoço para mim lá em Lavras, o marido dela, eles iam fazer almoço lá em casa e tal, e eu vinha embora no dia seguinte. Aí ela chegou perto de mim e falou, pai, engraçado aí, tinha uns 2, 3 meses, uns 3 meses que eu estava vivo, tem um monte de oferta para você aí. Tem umas pessoas falando aí que querem te namorar, que tal, que você está sozinho, que você é um velho muito enxuto. Eu falei, opa! Aí eu virei para minha filha e falei, mas o recado chegou tarde, eu já tenho uma que eu estou me candidatando. Ela não sei se vai se candidatar, mas eu estou me candidatando. Eu sou filho único, minha mãe não era casada, e éramos só nós dois, contra, em primeiro lugar, a família da minha mãe, que não admitia o fato dela ter tido um filho sem casar. E, então, era uma vida muito difícil, foi muita luta. Passei fome pra caramba, e até aprender a comer. Então, é uma vida difícil, muita luta, muita vontade de batalhar, estudando, com enormes dificuldades em todo sentido, não tinha dinheiro nem para comprar um lápis. E foi assim minha vida até 15 anos, por aí, quando eu comecei a trabalhar e me virar sozinho. A minha mãe era muito humilde, sabe, quase analfabeta. Ela torcia para eu arrumar um emprego, na verdade, era mais ou menos assim. Sabe aquele troço, não tem tu, vai você mesmo? Então, é mais ou menos desse jeito, tinha que ser assim. Foi uma coisa de batalha mesmo, batalha. Eu explico para algumas pessoas, eu vejo hoje, no mundo de hoje, gente reclamar que é pobre. Aí eu falo assim, eu queria ver você ser pobre em 50 e pouco em Itumirim, porque pobre lá era todo mundo. Itumirim era uma cidade pobre, tanto que é uma cidade que hoje tem 1.000 e poucos, chega a 2.000 habitantes no máximo. Então é pobre até hoje. Pobre lá é um pobre que nós aqui em São Paulo não temos nem como saber o que é. Porque lá não tinha lixo, lá não tinha calçamento, lá não tinha comida, não tinha nada. Poucas pessoas que moravam na cidade, que tinham uma fazendinha perto e tal, que plantavam arroz e feijão, comiam arroz e feijão. Tirando o sarro de rua, que o menino, você é filho sem pai, enchia o saco, que tal, hoje chama bullying, né? Tirando isso, nenhum problema. Honesto e sinceramente, eu brinco, eu sou pai de 3 filhos, mas eu digo para todo mundo, pai não faz falta nenhuma. É uma concepção que pode ser discutida, aliás, também eu não estou querendo discutir nada, é só o meu lado que nós estamos vendo aqui. Então era assim, pai não precisa, pai fez, vai embora, acabou. É igual bicho, todo bicho não vive sozinho com a mãe. O bezerro vai mamar na mãe, cresce e vai embora, ele nem sabe quem é o pai dele. Não é assim? É mais ou menos uma coisa de roça, de bicho. Então, não faz falta nenhuma. Não faz mesmo. Alguns amigos meus ficam bravos comigo quando eu digo que pai não faz falta. Não faz mesmo. Até hoje causa constrangimento, porque no meu RG, em todos os meus documentos, não tem nome de pai. É só filho, Delfino Augusto de Andrade, mas eu fui muito bem nessa história, eu me dei bem, porque eu me convenci que pai não valia nada, não fazia falta. Então, quando tem algumas pessoas chatas, eu tiro sarro. Eu falo, não, eu sou filho do Xizinho, olha aí no meu... mas você vê minha carteira de identidade, é o Xizinho. Não tem nome de pai. Uma vez eu fui fazer um documento que minha filha ia casar, minha filha do meio, que foi a primeira que casou na família, e a moça da igreja, que foi fazer a inscrição do casamento, ela não conseguia entender por que eu não tinha pai. Aí eu fui bem sacana, eu sou gênio, nasci sozinho, e aí a moça continua insistindo, mas qual é o nome do seu pai? Eu falei, tchau, juntei os documentos, fechei o documento e fui procurar outra igreja para minha filha casar. Aí ela casou na igreja São José do Jardim Paulista ali, e eu queria que ela casasse na igreja que eu frequentava, perto do metrô Jabaquara. Você sabe o que acontece? Eu digo isso para todo mundo. Isso me fez muito bem, essas histórias todas, esse começo de vida. Eu descobri
que era eu que tinha que decidir minha vida. E para um cara jovem, começando a trabalhar, querendo ser locutor, que todo mundo abominava também, eu fiz tudo errado. Fiz senpai, locutor esportivo de rádio, tudo do lixo, sabe? Tudo que todo mundo critica. Mas foi o que deu certo na minha vida. E olha, sou felicíssimo do jeito que eu sou. Se eu fosse nascer de novo, eu queria ser senpai. Se eu fosse crescer e trabalhar, eu queria ser narrador de futebol. Maravilha, tudo perfeitinho na minha vida, não deu nada errado. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho um amor enorme pelo rádio a vida inteira. As pessoas me perguntam por que eu não fui para a televisão. Eu explico, mas não consigo convencer. E as pessoas acham, muita gente acha, que o fato de eu não ter ido para a televisão é uma falha na minha vida. Eu não penso assim, porque eu fiz 2 eventos na televisão e fui muito bem, fui elogiado, fui convidado. Então eu não tenho nenhum tipo de remorso de não ter ido, de não ter feito, nada, nada, nada. O meu amor profissional é o rádio, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o rádio é muito forte. E tenho visto algumas coisas muito boas, mostrando que alguns órgãos não estão tão bem e que o rádio tem uma perspectiva enorme pela frente. Até porque o rádio é tão fácil de você pegar. Então, o rádio é um monstro. E ele precisava só de um pouco de respeito dos próprios profissionais e donos das rádios. Eu sou otimista, não posso te explicar, porque eu não sei, eu não conheço alguns meandros do rádio, mas eu tenho certeza que o rádio jamais morrerá. Você pega um negocinho desse tamanho e liga no Brasil inteiro. O rádio é um fantástico. Além de tudo, é um grande amor da minha vida. Qual?